Olá, hoje temos em mãos um artigo de opinião do Sérgio Botton Barcelos, lá do Substack. Ele acende um alerta, sabe, sobre uma lei nova, o chamado Marco Legal do Licenciamento Ambiental. É o PL 2159 de 2021, que passou recente no Senado. E o ponto dele é que, embora pareça algo técnico, distante, isso mexe com a vida de todo mundo, né? Exatamente. A fonte sugere que não é só sobre grandes obras ou lugares isolados, não. Pelo que o texto diz, estamos falando de possíveis impactos no ar, na água, na comida e até, veja bem, na segurança das cidades. Nossa análise hoje vai focar nisso, o que muda de fato com essa lei e quais os riscos que o autor que ele aponta. Certo. Vamos tentar destrinchar isso. O artigo começa explicando o que é o licenciamento ambiental. Basicamente, é um processo, né? Uma análise de risco antes de um projeto sair do papel, seja público ou privado. A ideia é ver os efeitos no ambiente, nas pessoas. Tipo aqueles estudos para evitar desastres, rompimento de barragem, deslizamento, essas coisas. Pois é. E é aí que entra a crítica principal do texto. O autor afirma que essa lei nova, o PL 2159/2021, ela flexibiliza demais essas regras. O artigo aponta, assim, redução de prazo para analisar, enfraquecimento da consulta às comunidades afetadas e, talvez o mais polêmico, a chance do próprio empreendedor declarar se precisa ou não de licença em alguns casos. A tal da LAC. E essa parte da autodeclaração chama atenção mesmo. Como é que o autor vê isso? Parece uma inversão, né? Ele usa uma analogia bem forte, assim, para mostrar preocupação com conflito de interesse. É como deixar o lobo avaliar se oferece risco ao galinheiro. Essa é a frase que ele usa. A preocupação ali no artigo é que quem tem interesse direto no projeto possa acabar diminuindo o rigor da avaliação de risco, entende? Menos controle externo. Entendi. E você mencionou que o artigo vai além do impacto ecológico, né? Ele expande a análise. Sim, sim. Argumenta que as consequências são também sociais e econômicas e bem profundas. O texto fala que muitas vezes são as populações mais pobres que moram nas áreas de maior risco ambiental, né? E aponta também que direitos importantes como a consulta prévia, livre e informada, para comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais, um direito que era garantido por convenções internacionais, estaria, assim, ameaçado com essa nova legislação. Então, um ponto-chave do Barcelos é que essa flexibilização ambiental pode acabar aprofundando a desigualdade social. Seria isso? Precisamente. O artigo liga diretamente essa redução de exigência ao que ele chama de injustiça ambiental. Quer dizer, os mais vulneráveis ficam ainda mais expostos. E na parte econômica, o texto questiona aquela ideia de que menos regra é igual a mais crescimento. Pelo contrário, sugere que a pressa, a menor fiscalização, isso aumenta o risco de acidente, de corrupção, talvez, e de danos ambientais grandes, né? Cujos custos para reparar, quem paga somos nós, a sociedade. O artigo chega a comentar o clima político da votação. Comenta sim, descreve um ambiente tenso, sabe? Cita ataques à ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, lá no Senado, e nota uma certa falta de unidade na base do governo naquele momento da votação. E isso, na visão do autor, contextualiza a aprovação como algo que aconteceu, em meio a divisões e sem um debate mais amplo com a sociedade. Entendi. Então, resumindo a mensagem do autor, essa lei, aprovada como foi, sem essa discussão ampla que ele defende, ela traz um potencial de consequências bem negativas e espalhadas, né? Para a segurança, para a saúde, para os direitos das pessoas. Em resumo, a análise que essa fonte traz é de uma mudança bem significativa com esse novo marco legal. Na visão do autor, essa mudança pode enfraquecer controles ambientais importantes e, como consequência, gerar impactos socioeconômicos ruins, atingindo mais forte quem já é mais vulnerável. E o autor termina o texto de forma bem direta. Bem direta, né? Ele reforça que se o licenciamento falhar com essas novas regras, as consequências podem ser graves. Para todos. E ele contrapõe isso mencionando que figuras políticas específicas que articularam a lei, ele cita nominalmente Alcolumbre e Omar Aziz. Essas figuras estariam, na visão dele, protegidas desses impactos diretos. Então fica essa provocação final do autor, né? Um convite para a gente refletir mais sobre o assunto, questionar. Cobrar, talvez,